Bom, boa tarde, pessoal. Começar então nossa aula sobre processo de teste de software, né? Entrar nessa parte de processo de teste de software. A gente acabou no início dessa aula fazendo alguns exercícios para recapitular a parte de conceito de teste, né? Os exercícios estão disponíveis lá no PDF, no Moodle. Quem quiser recapitular depois, refazer exercício, eu estou gravando somente a parte da teórica, nas aulas e conteúdo novo. Então, por isso que eu acionei a gravação agora na parte de processo de teste de software. Vamos lá. Objetivo do processo de teste: organizar as atividades que vão ser realizadas durante os testes, né, estabelecendo atividades, né, os papéis envolvidos, critérios de entrada e saída, que artefatos são gerados em cada atividade dessa. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar um exemplo de processo para vocês, exemplos de papéis envolvidos, exemplos de artefatos, e em cima disso discutir, para a gente obter um entendimento, né, entender quais são esses artefatos que são gerados, por quem, em que momento durante o processo de teste. Tá? Benefício de você ter um processo bem definido de teste, né, bem estabelecido: melhorar a alocação dos recursos indefinidos do projeto, né, quem vai fazer o que dentro do projeto. Você tem, às vezes, o gerente de teste, que às vezes é o mesmo do gerente de projetos. Né? Tá? Você tem analistas de teste, você tem testadores, né? Você tem diferentes atividades sendo feitas por esses diferentes papéis. A gente entender um pouquinho isso. Tá? Então, as atividades principais são planejar os testes, executar os testes e controlar os testes, analisar os resultados, né? Por parte da gerência, né? A gerência planeja e controla, né? Tá? Esse planejamento, a gente vai ver que aqui está envolvendo também a parte do projeto dos casos de teste, nesse exemplo, da maneira que ele está definido aqui. Tá? Então, os papéis envolvidos nesse processo, né, que eu vou usar como exemplo para ilustrar para a gente esses conceitos. O gerente de teste, que é responsável pelo planejamento e controle, como falei com vocês. Aí tem um outro papel, que é o projetista de testes, às vezes chamado de analista de testes, tá? Que é o cara que faz o projeto dos testes, né? O profissional que faz o projeto dos testes, incluindo a seleção de técnicas de teste, né? A identificação e definição de casos e procedimentos de teste. Então, ele vai aplicar as técnicas para gerar casos de teste, procedimentos de teste, especificar isso, tá? E o testador, que vai executar os testes. Eventualmente, você poderia ainda ter uma equipe que vai trabalhar na automação dos testes, né? Esses testes foram projetados, alguém poderia pegar e automatizar eles, tá? Ou executar manualmente, tá? Então, esses são os papéis aí principais envolvidos nesse processo. Aqui eu estou falando do teste de sistema, né? O teste de sistema, que é feito por uma equipe independente, né? Complementando aqueles testes que o próprio desenvolvedor já faz ali como parte do seu desenvolvimento de cada unidade, né? E da integração que ele vai inserindo ou que ele for desenvolvendo no repositório. Tá? Então, aqui estou falando do teste de sistema, enfatizando o teste de sistema. E aí a gente tem dois subprocessos para ilustrar isso para vocês. Tá? Um subprocesso de planejamento, que aqui está envolvendo planejamento, projeto, né? Todo detalhamento do que precisa ser feito. E o subprocesso de execução, que é pegar o que foi planejado, projetado e executar, registrando possíveis os incidentes, né, que representam possíveis falhas durante esse processo. Tá? Então, vamos dar uma olhada no primeiro deles, que é o subprocesso de planejamento dos testes. Tá? Essa figurinha aqui, que vai aparecer no próximo slide, né? A figurinha que vai aparecer no próximo slide é que eu uso para explicar bem esse processo para vocês. Até tem notas mais detalhadas aí sobre o que acontece em cada atividade, né? Tá? Os artefatos, mas com base na figura dá para entender bem. Então, prefiro explicar com a figura que vai vir daqui a pouco, né? E tirar eventuais dúvidas ali graficamente. Tá? O objetivo é planejar e definir o que será feito ao longo dos testes antes de começar a execução. Lembram que a gente viu um princípio de teste na última aula? Para o princípio, os testes devem ser completamente planejados antes da sua execução. Né? Então, aqui é justamente planejar tudo isso. Qual técnica a gente vai usar, aplicar, você tem que projetar os casos de teste, procedimentos, pensar em tudo que vai ser feito durante a execução dos testes. Tá? Então, envolve tanto planejar, alocar recursos, quanto especificar casos e procedimentos de teste. Esse subprocesso aqui de planejamento como um todo. Tá? E ele está representado dessa forma. Né? Essa aqui é a figurinha que eu comentei com vocês, com base na qual eu gosto de explicar, e aí qualquer dúvida vocês tiram aqui. Tá? O gerente de testes, ele é responsável por planejar os testes. Às vezes é o próprio gerente de projetos, tá? Que já vai planejar quando é que vai especificar, quando é que vai implementar, quem vai implementar o quê.
e vai planejar também quem vai projetar quais casos de testes, quem vai executar os testes, quando, né? Ele planeja tudo isso. Então, esse plano de testes aqui, ele vai basicamente detalhar algumas coisas como quais são os itens que vão precisar ser testados, tá? Eventualmente, ele já descreve alguma coisa como qual a técnica deveria ser usada, né? Como é que se deveria, quais são os critérios de aceitação, né, que vão guiar a execução dos testes para ver se algo é aceito ou não. O gerente normalmente já estabelece isso em cima da expectativa do cliente, né? Os critérios de aceitação aqui dentro, e monta um cronograma, né? Quem vai fazer o que quando. Quer dizer, ele vai colocar que o projetista deve projetar os testes do dia tal a tal. O fulano, que é testador, vai executar os testes do dia tal a tal. Ele planeja isso, um cronograma, né? Tá? Eventualmente juntando isso com um cronograma do restante das atividades, se ele for o próprio gerente de projetos. Isso varia, ele ser o próprio gerente de projetos ou não, varia com a maneira que a empresa se organiza para fazer isso. Às vezes, o próprio gerente planeja tudo, né? A especificação, projeto, codificação e teste. Algumas empresas têm uma célula de teste separada, em que tem um gerente de teste que recebe várias demandas e organiza a equipe de controle da qualidade, que vai projetar e executar os testes. Tá? Então, vai depender disso. Às vezes, o gerente de testes aqui é o próprio gerente de projetos fazendo esse papel também, tá? Planejando testes, assim como planeja várias outras coisas durante o desenvolvimento, tá? Aí sai com esse plano aqui que basicamente contém o objetivo dos testes, o que precisa ser testado, o cronograma, riscos, tá? A gente vai ter uns exemplinhos disso daqui a pouco. Isso contém o plano de teste, quem vai fazer o que, quando, né? Tá? Aí, com base nisso, o projetista de teste, aí eu sempre gosto de falar de sinônimos, que às vezes usam outros termos nas empresas, né? Às vezes chamam de analista de teste, né? Mas é o funcionário que conhece as técnicas de teste, né? Vai pegar como entrada aí o plano de testes e a especificação, né, do que o sistema deveria fazer e projetar, né, testes, né? Esse projeto de teste aqui está quebrado em três tarefas que ele vai fazer, né? Projetar teste, primeiro decidir que tipo de teste que ele vai fazer. Eu vou ter que fazer teste de segurança, eu vou ter que fazer teste de recuperação, ou só teste de sistema, né, mais funcionais. Que aspectos que você vai ter que enfatizar durante os testes, que ferramentas você vai usar de apoio, que técnicas você vai usar. Isso é que está sendo chamado aqui de projeto preliminar de teste, né? No fundo, o projeto de teste mesmo é tudo isso. Tá? O projetista pensar no que vai ser testado, né? Tá? Especificar esse projeto, o que vai ser testado com qual técnica, qual ferramenta, tudo mais, e especificar os casos de teste e os procedimentos de teste. Né? Aí ele segue essa técnica que ele definiu que vai ter que ser usado, tá? Especifica os casos de teste, como resultado sai aqui a especificação de casos de teste. Essas figurinhas de documentos são os artefatos, né? E esses desenhos aqui parecem uma flechinha assim para frente, né? São as atividades. Então, o gerente planeja, depois o projetista faz esse projeto preliminar, definindo, né? Que técnica vai usar, né? Os detalhes, né? Que ferramentas e tudo mais, né? O ambiente de teste, definindo como é que vai ser o ambiente para poder executar esses testes, mais os detalhes a mais, né? O analista de teste detalha e projeta isso mais do que o gerente já fez. Depois especifica os casos de teste, que é a atividade principal aqui, que as técnicas de teste mesmo vão nos ensinar a fazer isso aqui, especificar casos de teste, tá? Ou eventualmente complementar com procedimentos ainda. Tá? Então, daqui sai a especificação de casos de teste, ele elabora procedimentos que são clique aqui, acione tal item, aperte esse botão, preencha esses dados com os dados desse caso de teste, esse passo a passo, tá? Que às vezes é opcional, algumas empresas não fazem esse quarto passo, tá? Vão direto com os casos de teste para testar eles. Aí você tem que ter um testador que vai executar os casos de teste que conheça melhor o sistema. Para poder dar direto o caso, ele vai lá, usa o sistema para executar aquele caso, tá? Se ele não conhece tão bem, talvez você tenha que especificar um procedimento. O procedimento estando bem detalhado, você pode automatizar o procedimento depois, né? Tá? Aí sai a especificação do procedimento de teste. Às vezes você pode criar scripts de teste depois que automatizam o procedimento, tá? Então, isso aqui, essa figurinha está clara para vocês, a diferença do papel gerente de teste e projetista de teste? O projetista é mais técnico, ele vai aplicar as técnicas. Né? Ele vai aplicar as técnicas de teste, projetar os casos de teste, né? Montar os procedimentos, né? Ele vai mão na massa para a parte de teste e projeto dos testes. O gerente planeja. Né? E essa é a diferença e acompanha, né? Se o cara já projetou tudo, né? Ele sempre tudo que planeja, ele acompanha, né?
Aí, o que são esses artefatos, né? Alguma dúvida até aí nessa figurinha? Não, né? Se eu falar, mas o que é uma especificação de caso de teste? Vamos saber o que é, né? Um conjunto de situações que precisam ser testadas, com entrada, saída esperadas, né? E algumas condições, como quanto tempo pode levar, entre outros, né? Tá? Essa especificação aqui é mais a determinação, né, do projeto, tudo que vai ser seguido. Para tirar qualquer dúvida, né, quando vocês estiverem estudando material sobre isso, não lembro o que é o artefato tal, essa figurinha que está com esse nome. Aí eu coloquei para vocês o que é cada atividade, planejar testes, né? O que é feito, quer dizer, a tomada de decisões, né? O que você faz? Você caracteriza os testes, objetivo, escopo, define os itens que vão ser testados e critérios de aprovação, como falei, né? Quando que esses itens estão considerados aprovados ou não, o gerente vai definir isso com base nos requisitos do cliente também, os termos contratuais, né? Tá? Planeja a estratégia que vai ser seguida, que técnicas, métodos, ferramentas, alguma coisa preliminar nesse momento. Planeja os recursos humanos, quem vai ser o projetista de teste, quem vai ser o testador, né? Planeja recursos físicos, a gente vai precisar de um ambiente para testes, a gente tem isso disponível, né? Planeja, ele pensa nessas questões. Define o cronograma, tá? Alinhado ao cronograma do projeto como um todo, né? Estima custos dessas atividades, né? Porque ele é responsável pelos custos como um todo. Identifica riscos. E uma curiosidade, normalmente a gente tem 2 riscos num projeto de testes, né? Na execução de testes. E um risco é encontrar falhas demais. Tá? O outro risco é encontrar falhas de menos. Por que vocês acham que essas duas coisas são riscos? Por que encontrar falhas demais é um risco no meu projeto? Eu fui lá, executei tudo, programei, implementei meu sistema, executo os testes e encontro um monte de falha. Isso é naturalmente ruim, né? Por quê? Eu tenho, às vezes, um cronograma, né, prazos apertados, né? O que vocês acham? Encontrei um monte de falha na reta final. Você vai acabar tendo muito trabalho ali para fazer, para consertar cada um daqueles defeitos, né, que vão ter no seu código. Exatamente como o Pedro levantou aí, né? Eu vou ter provavelmente um trabalho para corrigir essas falhas no suporte a teste, pegar todos aqueles itens que precisam ser corrigidos, implementar as correções, né? Tá? Procurar os defeitos, remover, né? Gerar uma nova versão, testar de novo. Isso no final do cronograma pode ser complicado, pode resultar em atrasos, né? Entre outros. O outro lado da moeda é encontrar falhas de menos. Ou seja, normalmente eu encontro X falhas por unidade de tamanho, por ponto de função, por unidade do que eu fiz, tá? Por linha de código, que seja, né? Aí, dessa vez, encontrei 1/10 disso, tá? Por que isso poderia ser ruim? Pode ser bom, né? Mas poderia ser... Pois na verdade, falhas de menos indicam uma baixa qualidade, mas baixa qualidade do quê? O primeiro era custo e prazo, né? O Flávio tinha até respondido. Muitas falhas, você vai atrasar no prazo. Se tiver muito poucas falhas, é baixa qualidade do quê? Do software ou dos testes? Dos testes. Aí complementou, né? O que o Theo colocou, a baixa qualidade dos testes. Porque pode ser que o software é muito bom ou o teste é muito ruim. Então, ter muito pouca falha sendo revelada, acende o seu alerta, uma ação para tratar esse risco de encontrar poucas falhas, por exemplo, seria muito pouca falha, vamos revisar os casos de teste que foram executados, para ver se eles são representativos, se eles foram bons, né? Vamos dar uma olhada como é que esses testes foram feitos, porque acende o alerta contrário, né? Tá? Encontrar muito pouca falha, acende o alerta contrário para dar mais uma verificada, se é isso mesmo. Tá? Então, são os 2 tipos de riscos, né, que são considerados aí, entre outros riscos que poderiam haver, por exemplo, se você precisa de um hardware para poder fazer teste de sistema, né, que você implante o software em algum dispositivo para poder testar, e você não tem esse dispositivo, você tem que mandar importar, e aí um risco poderia ser a entrega atrasada desse material, desse hardware, desse dispositivo. Os riscos variam, né? Depende do que você está fazendo no seu projeto, pode ter diferentes tipos de risco. Esse tipo de risco, a entrega, atraso de entrega de algum equipamento, para você poder fazer teste de sistema, né? Que envolve hardware com software, né? Tudo junto. Aí você vai tentar mitigar esse risco, você vai ficar ligando para o fornecedor, como é que está, a entrega está tudo em dia, vai conseguir entregar naquele prazo mesmo, né? E se estiver atrasado, cobrado do fornecedor, você vai ter ações de mitigação, tentando evitar que ele ocorra. Né? Para a ação de poucas falhas, né? De ter encontrado poucas falhas, vai ter uma ação de contingência. Encontrei pouco, o que eu faço? Reviso os casos de teste,
Então, você se planeja, você se organiza sobre como você atua sobre cada uma das respostas possíveis. Um bom gerente sempre tenta se antecipar com o planejamento, né? Tá? Aqui, cada um desses artefatos que aparece aqui na figura, né, o plano de testes, né, cada um desses eu coloquei com uma descriçãozinha do que ele normalmente contém. Tá? Com base num padrão da I3E, esse I3E 829 é um padrão para documentação de artefatos de teste. Tá? Os padrões de I3E tendem a ser muito completos. Tá? Talvez você não precise documentar tudo isso necessariamente, mas é uma referência do que normalmente tem um plano de teste. Né? Aí diz, normalmente esse documento tem escopo e objetivo, características do produto a serem testados, abordagem que vai ser usada, itens que vão ser testados, tarefas, artefatos de teste, cronograma para testes, né? Pessoal responsável, riscos associados, que é tudo isso que a gente falou, né? Que entraria aí no plano de teste. Tá? Entradas para você poder planejar os testes. Plano de projeto, né? Do projeto como um todo, documento de requisitos na especificação funcional, tá? Documento de projeto de sistema, se você tiver, pode ser que te ajude a planejar, a pensar nos testes também, tá? Os artefatos anteriores. Aí, projetar testes. Aqui é um refinamento das abordagens de testes que vão ser utilizadas, né? Tá? Então, envolve aqui identificar casos e procedimentos de teste, né? Tá? Priorizar os procedimentos e especificar. Então, aqui, o projeto de teste normalmente define aí as características do produto serem testados, por exemplo, segurança, desempenho, outros aspectos que você vai ter que testar, né? Quais itens de teste esse projeto está associado, né? E critérios de aprovação ou rejeição de cada característica. E aí ele separou, né? Especificar casos de teste de uma atividade à parte. Aí você realmente escreveu os casos de teste, né? Especificar entradas e resultados esperados, né? Que é a ponto-chave aqui. Nos exercícios que a gente vai fazer de projeto de casos de teste, pessoal, a gente vai basicamente fazer isso aqui, olha só, definir entradas e resultados esperados. As técnicas vão nos permitir identificar isso aqui de forma objetiva, tá? Com base na especificação de requisitos. Tá? Restrições de uso, talvez dependendo se você tiver alguma restrição sobre tempo de resposta, coisa assim, você vai ter que especificar. Olha, ele vai ter que dar essa resposta dentro de 3 segundos. Né? Talvez você tenha que complementar com outras restrições. Né? Tá? E tem dependências entre os casos de teste. Para poder testar isso, tem que ter testado antes tal outra coisa. Né? Às vezes você tem essas dependências, é bom você também ter isso documentado. Tá? Então, as técnicas que a gente vai ver de projetar casos de teste são focadas nisso aqui. Identificar entradas, resultados e ainda as restrições, né? De forma mais objetiva. A documentação completa do caso de teste pode ter mais informações, como dependências entre os casos de teste, né? Entre prioridades, né? Entre os casos de teste, entre outros. Tá? Professor, desculpe interromper. O senhor poderia me falar um pouco mais sobre restrições de uso? Então, essas restrições são, na verdade, restrições que podem refletir outras características do produto que vão ser testados, como, por exemplo, segurança ou desempenho. Né? O que seriam essas restrições? Seriam, por exemplo, olha, ele tem que dar a resposta dentro de 3 segundos. Tá? Então, você especificou quais entradas. Olha, eu vou fornecer essas entradas na busca para gerar um relatório. Então, eu vou querer gerar um relatório do mês de fevereiro até o início de abril para ver todas as despesas de um centro de custo. Você vai lá, preencheu os dados do caso de teste e apertou o botão gerar relatório. Né? Resultado esperado. Deveria aparecer um relatório igual a esse. Aí ele bota lá para você como é que deveria ser a cara do relatório, o que ele deveria mostrar, e o resultado final deveria dar tanto, né? Por exemplo. Tá? Esse é o resultado esperado. A restrição seria, esse relatório deveria ter sido gerado em 3 segundos. Tá? Talvez algumas outras restrições aqui. Questão de segurança, por exemplo, a URL para acessar o relatório diretamente não deveria ser exibida na URL da página, né? Você só poder acessar via sistema e não poder ficar mexendo na URL e captar outros dados de relatório. Né? Esse é um problema de segurança que talvez vocês já tenham visto. Né? Alguns softwares, né, softwares permitem fazer consultas, só complementando, permitem fazer consultas, você coloca uma consulta, ele gera uma URL que tem lá vários parâmetros na URL. Né? Aí você vai lá, troca na URL algumas coisas, você vê outras coisas sendo geradas pelo software que você talvez nem deveria ter acesso. Então, problema de segurança, por exemplo. Então, essas restrições aqui seriam nessa linha, condições adicionais para o caso de teste ou outras restrições do tipo, tem que estar autenticado para poder executar esse caso de teste. Tem algumas coisas a mais, né? Para você poder executar os casos de teste e medir algumas propriedades deles, que são essas restrições adicionais.
E os recursos para os testes, complementando a resposta, né? Os recursos para os testes são que máquina que você vai ter que usar para testar, um servidor de testes, como é que você vai ficar, como é que são esses recursos. Talvez seja o mesmo para todos os casos de teste, né? Você possa reutilizar, olha, o recurso é esse, usa todos os casos de teste, usam esse. Te ajudei, Flávio, com essa resposta? Sim, sim, completamente. Eu só iria acrescentar, nesse caso aí eu poderia incluir um campo que deveria estar desabilitado para edição. Seria um caso desse? Um campo que deveria estar desabilitado para edição. Você poderia colocar umas observações a mais também, né? Pode sim. Pode sim, por exemplo, o campo não deveria aparecer, né? Coisas assim que não é só entrada e saída, né? Às vezes você tem umas Ok. coisas a mais para descrever no caso de teste. Sim, às vezes tem que complementar com mais algumas informações. Eu acho que entraria, assim, aqui nessa parte de especificação, restrições de uso, né? Que às vezes você nem vai poder dar um valor para um campo que ele nem apareceu na tela, não deveria aparecer, né? Coisas assim que você poderia especificar. Só entrada e saída, né? Às vezes é pouco para você descrever realmente tudo que você deveria observar. Então, isso permite complementar a informação. Nessas restrições aqui são mais para complementar as informações, além de entradas e saídas, né? E esses recursos que você vai usar para poder executar os casos de teste. Né? Recurso aqui computador, máquina, outras coisas, né? Talvez. Agora, nem sempre você. O essencial do caso de teste são entradas e resultados esperados. Esse é o core do negócio. Tem que testar essa situação, com essas entradas, ver se vai dar essa resposta. Esse é o core do negócio, você vai complementar com outras restrições que você vai precisar para fazer uma especificação mais precisa. Mas, por exemplo, a descrição dos recursos para teste, ela pode eventualmente ser reutilizada e ser a mesma para vários casos de teste. Você não vai talvez repetir em cada caso de teste qual recurso. Vou usar no servidor de teste com essa especificação. Então, especifica uma vez o ambiente para teste e diz, olha, o recurso é aquele padrão lá. Né? Então, às vezes, você consegue simplificar reutilizando um pouquinho a descrição. Tá? Isso é para casos de teste. A gente vai ver o último artefato aí. Aqui, o que entra nessa especificação pela I3A, diz o item de teste, né, que está sendo testado, em caso de uso tal, que a gente está testando, valores de entrada, resultados ou comportamento esperados, necessidade de ambientes, restrições para execução, dependência entre casos de teste. Exatamente o que está aqui, né, nessas subatividades para cada dessas coisas, incluir informação delas nesse documento, que seria o documento padrão deles para casos de teste, né? O que poderia ter. Às vezes, as empresas acabam adotando uma documentação um pouco mais enxuta, né? Estou pegando aqui a referência da I3E, o que poderia estar contido nesse tipo de documentação. Tá? Bom, e aí, última atividade, né? Voltando à nossa figurinha aqui, a última atividade já especifiquei os casos de teste agora, né? Que são esse artefato, aí seria os procedimentos de teste. O procedimento de teste, o chave dele é o passo a passo para você poder executar os casos de teste. Né? Tá? Então, aqui ele certamente vai falar na especificação do procedimento no passo a passo. Olha só. Definir objetivos, requisitos para execução, passos. Os passos, passo a passo. Esse é o chave do procedimento de teste. Né? Tá? Construir o procedimento de teste, né? Que olha, executa esse passo, depois esse, né? Vou linkar esse passo. E, normalmente, o procedimento de teste define objetivos, requisitos para execução e passos do procedimento. Passa isso, passa isso, passa isso. E linka, eventualmente, os casos de teste. Usa os dados de tal caso de teste, vai para o passo seguinte, passa isso. Tá? Então, a gente vai ver exemplos disso. A gente vai falar das técnicas de teste, depois eu vou voltar para trazer uns exemplos também de procedimentos. Em algum momento futuro aí de aula do material futuro, isso vai aparecer para a gente. Tá? Então, é essa a ideia do subprocesso de planejamento de testes. Tá? Alguma dúvida sobre o que acontece no planejamento de testes? Quem faz o quê? Acho essa aula importante para a gente se situar quando a gente vai falando, né? Caso de teste, procedimento de teste, analista de teste, gerente de teste, o que cada um desses... O que eu estou querendo dizer, né? Qual é o escopo da atuação de cada um desses? O que estou pensando quando falo num artefato desse, tá? Professor, Tá? tem uma duvidazinha. Pode Desculpe falar, interromper. claro. Quando o senhor comentou aí sobre, se for fazer um teste automático, vai ter alguém aqui que vai codificar isso. Quem seria a Então, pessoa que vai fazer isso? boa pergunta. Eu já vi empresas, Flávio, que tinham... Mas aí, normalmente, a empresa tem um produto estratégico, um produto que é muito importante, que precisa ter uma qualidade alta, às vezes aquele produto é usado em vários clientes, e você não quer correr o risco de gerar uma versão nova que tem algum tipo de defeito, né? E você quer automatizar.
você está toda hora gerando novas features para aquele produto e quer garantir que o resto continue funcionando, né? Essa é uma situação quando você tem produto, né, não só funcionando por projeto, né, com consultoria, desenvolvendo projeto a projeto, mas quando você tem um produto, né, aí passa a ser bastante interessante, normalmente, nessas situações, você ter teste automatizado. E aí você poderia pegar os procedimentos de teste e ter uma equipe que implementa os procedimentos de teste, né? E aí o ferramental para fazer isso, né, para essa implementação, você pode usar ferramentas como o Selenium WebDriver, que te dá um conjunto de APIs, na verdade, para você programar na sua linguagem de programação predileta. Tem para Java, tem para várias outras linguagens, né? Para Python também, quase certeza que tem. Posso dar uma conferida depois, que eu nunca usei para Python, mas eu já fiz rascunho de algumas coisas no Selenium WebDriver em Java, né? De você poder mandar abrir um browser, preencher um campo, apertar um botão, né, via linha de comando em Java. Então, você poderia programar os procedimentos, né, para acessar uma aplicação web. O Selenium WebDriver, como o nome diz, é para testar a aplicação web, né? Você testa pela interface, abre o browser, acessa tal URL, digita isso nesse campo, clica no botão buscar, vê se apareceu tal resposta no formulário. Você pode automatizar tudo isso. O Selenium WebDriver é um exemplo gratuito, né, open source, tá? Você tem soluções como HP Functional Tester, que faz parte do HP Quality Center. Você tem o IBM, acho que a IBM é Functional Tester também, o nome dela. Era Rational Robot em algum momento, depois acho que virou Functional Tester também, porque a IBM comprou a Rational, né? Há alguns anos atrás. Então, existem ferramentas que você pode programar isso. Uma curiosidade, você perguntou quem faz isso, né? Então, nessa empresa, por exemplo, que tinha um produto estrategicamente para vários clientes, ela tinha a equipe projetista de teste, né, testador que executava coisas novas, né, tal, mas, e tinha também a equipe de automação de teste, né, que eram 2 pessoas ali focadas em automatizar os testes que fossem projetados pelo analista de teste, né, os procedimentos. Então, a primeira execução dos testes era manual. A primeira vez, né, uma feature nova, né, foi implantada. Essa feature nova projetava os casos de testes, os procedimentos. Alguém ia lá, testava manualmente, olhando para o software, ver se funcionou, se está tudo direitinho. Quando o software ganhava alguma estabilidade naquela feature, ela está funcionando. Aí entrava o pessoal de automação de teste para automatizar o teste para aquela feature, para que futuramente você pudesse testar se ela continua funcionando, né? Então, no primeiro ponto, no primeiro momento, normalmente a feature nova é testada manualmente. Depois que ela adquire alguma maturidade, você diz, agora parece que está funcionando, aí você automatiza o teste para poder fazer regressão no futuro, para garantir que continue funcionando. Então, pode ser até alguém da equipe de desenvolvimento alocado para fazer isso, temporariamente implementar esse script de teste. Pode ser o próprio analista de teste, projetista de teste, se tiver a habilidade de programação também, e poderia pegar os procedimentos e depois implementar, né? Porque normalmente o analista de teste é alguém formado em computação, né? Então ele poderia automatizar, implementar isso, seria um diferencial do trabalho dele, dependendo se ele tiver tempo, né, no projeto. Se ele estiver muito ocupado projetando teste, projetando casos e procedimentos para vários projetos, você vai precisar de outras pessoas para apoiar. Mas poderia tem que ser alguém que saiba programar, né? Porque o procedimento é um passo a passo, é algoritmo, né? Quando a gente fala em automatizar um passo a passo, é um algoritmo. Então, tem que ser alguém que saiba escrever algoritmo na linguagem de programação usando essas ferramentas aí. Até uma curiosidade, o termo o Selenium, né, dizem que a ferramenta que a HP oferece hoje, né, ela é uma evolução de uma ferramenta de uma empresa da Mercury Interactive, que por muito tempo foi a empresa que dominava essa parte de automação de teste de sistema. As pessoas, quando queriam fazer teste de sistema automatizado, elas compravam um produto da Mercury Interactive, que era um produto chamado Quick Test Professional. Eu acho que o Load Runner também era deles. Tinha o Load Runner, né, que o Flávio citou aí, e tem o Quick Test Professional, que acho que é uma versão mais robusta ainda. Tá, mas tinha alguns produtos da Mercury Interactive. Se você botar no Google, você vai encontrar que eles dominavam esse... O Load Runner acho que é para teste de carga, especificamente, né? Talvez seja deles também. A que eu estou lembrando agora é Quick Test Professional. Ela automatizava o teste funcional, né? E essa dominava assim, uma boa parte do mercado, mas muitas empresas usavam os produtos da Mercury para fazer isso, né? E o nome Selenium, algumas pessoas, eu não sei o quanto que isso procede, tá? Mas é uma curiosidade.
o nome selênio, né? Selênio o selênio, ele é um composto químico, né? Assim como o mercúrio, né? Da Mercury, né? E o selênio é o antídoto quando você tem uma overdose, né? Por excesso de ingestão de mercúrio, tiver um envenenamento por mercúrio, você toma selênio como antídoto, né? Então, talvez tenha sido a resposta open source. Se chamar selênio, talvez seja uma resposta a outro produto comercial se chamar mercúrio. Mercury, né? Então, mas eu não sei até quanto... Aí tem que perguntar para quem deu o nome na época. Mas como uma se chamava Mercury e outra Selenium, né? É provável que tenha sido isso mesmo. Tá? O Selenium, olha só, a gente não quer pagar caro pela Mercury, né, que era realmente cara, ainda é uma versão paga. Foi absorvida pela HP, que comprou, né, a Mercury, nas soluções da Mercury. Não sei se englobou a empresa toda, mas pelo menos essa parte de qualidade da Mercury hoje pertence toda a HP. E a IBM comprou a Rational, né? Então, as duas atuavam nesse campo. A Rational fazia outras coisas, né? Mas essas duas empresas foram totalmente fortemente absorvidas, né? Pela HP e pela IBM, né? Empresas maiores. Eu acho que faz algum sentido, talvez, o nome ter surgido daí, mas é uma curiosidade, assim, mais de bate-papo informal, né? Do que teria que perguntar quem deu o nome ao projeto open source lá na época. Né? Não tem nenhuma fonte confiável disso, tá? Mas realmente o nome selênio o selênio é o antídoto do mercúrio, né? Então bom, então vamos lá. Respondi a pergunta de quem faz normalmente. Tem que ser alguém que saiba programar, né? E vai depender um pouco da disponibilidade que você tem no projeto. Quão crítico ele é, se vai alocar uma pessoa só para fazer isso, né? Para automação de testes, né? Assim, qual o tamanho do produto também, né? Tá? Ok. Vamos entrar, então, no subprocesso de execução de testes. Tá? Esse subprocesso também é simples, é pequeno. O objetivo agora, a gente já planejou tudo, agora é executar. Né? A execução deveria seguir o que foi estabelecido durante o planejamento. Tá? Talvez você complemente a execução, tá? Isso não está capturado nesses slides. Talvez você complemente a execução com teste exploratório. Tá? Isso pode acontecer, você complementar com teste exploratório, e tem pesquisas mostrando que isso é bom. Tá? Complementar com teste exploratório, que segue algumas diretrizes para teste exploratório, que ele chama o teste exploratório, aqui nesse material, ele está chamado pela técnica de error guessing, tá? De tentar adivinhar outras situações que podem gerar falhas, tá? Para complementar o que foi planejado nos testes. Então, monitorar as atividades, registrar os incidentes, tá? E apresentar os resultados finais. Né? Então, a execução envolve o testador, tá? O gerente de teste tem que estar acompanhando esse negócio todo, né? Ficar vendo quantos casos de teste foram executados, quantos passaram, quantos falharam, por quê. Né? Tá? Então, ele recebe a especificação do procedimento de teste, tá? Ele executa o que está escrito ali. Clique ali, pega os dados do caso de teste tal. Ou então, ele recebe uma lista de casos de teste e executa esse caso. Ele vai lá, se vira com o conhecimento que tem no sistema, executa o caso e diz se passou ou falhou. Tá? Então, se ele vai ter um procedimento tão detalhado ou não, depende da maneira que a empresa especifica. Senão, ele pega direto os casos de teste e tenta executar. Tá? E diz qual passou, qual não. Aí, na execução, ele vai gerando um log de teste. O que é esse log de teste? Ele recebe, alguém faz o deploy de uma versão do produto, disponibiliza para ele e fala, começa os testes. Aí ele vai lá, pega os casos de teste, pega o primeiro, usa o produto e tenta executar. Passou, ele registra no log. Passou. Ele vai para o próximo. Né? Então, ele registra lá, cada caso de teste, qual que passou, qual que falhou. Eventualmente, se ele estiver fazendo via sisteminha, ainda pega a hora automática que ele fez cada teste. Né? Hoje executei esses 10 aí, esses 7 passaram, esses 3 falharam. Tá? 10 às vezes é pouco, né, para caso de teste, mas estou dando um exemplo. Tá? Então, então, tem o log de teste indicando o que passou, o que falhou. Tá? Então, mesmo que um caso de teste passe, você registra em algum lugar, passou, funcionou, com esses dados, deu essa resposta. Essa informação também é útil, não só registrar os problemas. Né? Você também vê o que funcionou. Poder ver qual o percentual de coisas que a gente testou que funcionou. Né? Não, se registrasse só os incidentes, você só ia saber dos problemas, não ia saber do que está indo bem. Então, log de teste é importante. E aí você vai registrando esses 2 artefatos, né? Cada vez que encontrar um problema, entra no relatório de incidentes. Né? Se encontrar algo diferente do esperado. Aí, uma vez que você terminou de executar todos os testes, gerou log e relatório de incidentes, o gerente de teste usa esses 2 artefatos, né? Ou métricas sobre eles, né? Às vezes o log de teste, se estiver usando uma ferramenta, ele diz lá, informa, passou, falhou para cada caso de teste.
Depois ele pode olhar, por exemplo, um gráficos em pizza, qual percentual que passou, qual que falhou, quando estiver fazendo essa análise aqui. Mas essa análise é ver quantos casos de teste foram executados, quantos passaram, quantos falharam, né? Quantos incidentes a gente teve, quantos incidentes foram graves, né? E relatar um resuminho dos resultados desses testes. Tá? Então, basicamente é isso. Com base nessa figura, eu acho que a gente já tem um entendimento de como é que essa coisa funciona. Né? Ele tem que executar exatamente aquilo que foi planejado, vai logando e registrando incidentes quando algum acontecer. Aqui está sempre representando artefato por um documentozinho, mas entenda que normalmente é algum sistema que você... o Bugzilla, né, ou um Gira, você coloca lá uma issue do tipo Trouble Ticket, né, ou mesmo um Gira que você coloca uma issue do tipo defeito, né, do tipo falha ou incidente, mas você vai registrando em algum lugar que você possa puxar essa lista depois do que foi registrado. Né? Tá? Itens que você registra em algum lugar, você tem um sisteminha poder olhar quantos incidentes teve, né? Você classifica cada um, normalmente bota se foi grave ou não, ele é impeditivo para o funcionamento do sistema, olha qual a gravidade daquele incidente, né? Faz uma avaliação por parte do testador. Se você tiver um esquema bom para registrar seus defeitos, talvez você use um esquema como o do ODC, né? Do Orthogonal Defect Classification, que a gente falou lá atrás, né? Em que o testador põe uma parte das informações, como na percepção dele, aquilo foi impeditivo ou não, qual a gravidade disso, mas... e depois o desenvolvedor, quando for corrigir o problema, né, corrigir o defeito, procurar e corrigir o defeito, ele complementa a informação, dizendo que tipo de defeito era. Esse era um problema de inicialização, né? Esse era um problema do algoritmo. Né? Aí ele vai lá e especifica qual era o defeito. Né? Então, eles complementam a informação. Né? Um bota uma parte de informação sobre a execução, o outro bota parte da correção. No final, você fica com informação sobre essas duas visões que ele chama de ortogonal, né? Ortogonais, né? Complementares, na verdade, sobre o defeito. A ideia do nome Orthogonal Defect Classification vem disso. Né? Você pega perspectivas, né? Não são totalmente ortogonais, mas a perspectiva do testador, né? Complementa algumas informações, o desenvolvedor vai lá, depois, quando ele for corrigir, complementa o resto. Você tem informação toda redondinha sobre o que está acontecendo. Tá? Em qual módulo que foi, em qual classe, tá? O desenvolvedor vai lá e complementa isso depois. Tá? Se você quiser, porque não gira, bota um ticket lá, customiza os campinhos, para ter campinhos como os da ODC, por exemplo, você vai estar com uma informação bem precisa sobre os defeitos, bem clara. Né? Aí depois, analisar os resultados dos testes. Né? E aqui essa análise dos resultados dos testes envolve isso. Quantos passaram, quantos falharam, quantos incidentes graves que teve, gera um relatóriozinho final, né? ou eventualmente, esse relatório às vezes é gerado automaticamente, você consulta pelo sistema, né? Gera uns gráficos lá, quanto passou, quanto falhou, quantos incidentes graves, quantos não, para aquela rodada ou bateria de teste, para você tomar uma decisão, como, por exemplo, a gente vai corrigir esses problemas, depois a gente faz mais uma bateria de testes ou não. É uma decisão importante que o gerente tem que tomar com base em informações, né, objetivas do qual a qualidade do que ele tem agora. Né? Então, é isso. Tá? Aí que eu estou descrevendo um pouquinho o que é essa execução. Né? Ele executa, deve fazer exatamente o que está planejado, né? Tá? De acordo com o planejamento. Tá? Ele permitiria, o procedimento deveria estar tão bem descrito, tudo deveria estar tão bem descrito que outra pessoa pudesse repetir e obter o mesmo resultado, né? Que é o princípio de experimentação, né? Que a gente comentou também na outra aula. Subatividades, eventualmente, para executar, talvez você tenha que configurar o ambiente de teste, executar o procedimento e registrar os incidentes. Né? E registrar o log, né, durante a execução do procedimento. Né? Tá? Aí o log, ele dá esse registro cronológico dos detalhes do que aconteceu durante a execução, o que passou, o que falhou. Tá? Basicamente é isso. E o relatório de incidentes, que vai ter lá informações de quais as entradas, quais os resultados. Aqui pode só linkar o caso de teste. Eu estava testando o caso de teste tal, já tem isso aqui tudo junto. Né? Tá? Ele tem que botar qual foi o resultado obtido, anomalia observada, pelo menos dizer o que aconteceu. Né? Data e hora, às vezes o sistema vai pegar sozinho para ele. Né? Tá? Procedimento de teste que aconteceu, o problema, em qual passo, né? Se tiver um procedimento. Né? Item de teste falhou, tentativa de repetição, quem foi o testador, o sistema também pode capturar automático isso aqui. Tá? Grau de impacto para o funcionamento, aquilo que eu falei com vocês. Esse caso de teste esse impacto foi impeditivo, aquela possibilidade de aquilo não funcionar impede o uso do sistema. Né? Essa que é a ideia do grau de impacto. Ou, não, isso aí é cosmético, foi um probleminha que apareceu
na cor errada, né? O saldo vermelho do relatório está aparecendo no laranja escuro, eu preferia vermelho e tal. Aí vai registrar, isso aí não é cosmético, né? É um impacto muito pequeno, né? É legal corrigir, mas não impede o uso do sistema, por exemplo. Né? Ter escolhido uma cor ali. Na hora que mapeou o RGB lá, eu escolhi uma cor que são meio estranha. Tá? Analisar os resultados, aí o gerente analisa os resultados para ver se vai fazer uma nova rodada ou não, né? Tá? E para isso ele vai analisar métricas, quantos que passaram, quantos falharam, qual foi o esforço gasto nos testes, né? As medidas que a gente discutiu lá em gerência de teste, né? Gerência da verificação, lá na segunda ou terceira aula nossa, gerência de verificação, né? Dizer, a gente tem que ter medidas sobre os testes, né? Falhas encontradas, quantas falhas graves, né? Qual foi o esforço gasto com testes, né? Esses dados, ele olha para isso, né? E resume esses dados, né? Tá? E registra aí um resumo dos testes que vai colocar informações do resumo, né? Variações em relação ao planejado, né? Tal. Eventualmente ele até vai depender se vai ter que apresentar isso para alguém, esses resultados dessa bateria, né? Da qualidade do projeto dele ou não. Ele faz com mais ou menos detalhes, tá? Umas recomendações finais aqui, assim como eu coloquei quando eu apresentei para vocês lá o processo de revisão, né? Tá? Algumas recomendações também gerais, antes de a gente entrar nas técnicas, né? A mesma coisa que a gente fez lá. Convidar os testes para participar das revisões de requisitos, é importante, né? Porque ele já pode ajudar a melhorar os requisitos, né? Além de já ir pensando em casos que precisam ser testados, né? Tudo mais. Começar o planejamento de teste em paralelo com a análise de requisitos, ou pelo menos logo após a análise de requisitos, você já está começando a projetar os casos de teste, você não espera o software ficar pronto para começar a planejar os testes, né? Tá? Incluir sugestões de condições de teste e casos na especificação de requisitos, como exemplo, se você for analista de requisitos, já colocar, por exemplo, a regra de negócio, tal, considera isso. Por exemplo, se o aluno tirar tanto na primeira nota e tanto na segunda, obtiver a média final dele vai dar tanto e, portanto, ele está reprovado. Aí você dá uns exemplinhos, facilitam, tá? Vamos dar um exemplo positivo também. O aluno foi lá, tirou 8 na primeira prova, 9 na segunda, média de 8,5, com essa nota ele passa direto, tá? Então, são exemplos. Você bota a regra e dá uns exemplinhos. Esses exemplos vão facilitar o testador na hora de montar os casos de teste. Tá? Incluir casos específicos, exemplos, né? Utilizar cenários de negócio e casos de uso para dar exemplos específicos, como o sistema deveria funcionar também, né? Como ele deve responder. Tá? E identificar critérios mensuráveis para requisitos funcionais e não funcionais. Na verdade, como eu estou falando de teste de sistema, quase todas as recomendações aqui são para melhorar a especificação com as informações que a gente precisa para poder testar, para poder aplicar bem as técnicas que a gente vai ver a partir daí. Tá? Bom, pessoal, é isso. Como eu esperava, essa gravação, até que não acabou ficando tão menor, né? A gente fez no início da aula, investiu um tempinho, né? A gente não gasta o tempo de estar investindo sempre o tempo quando a gente está falando de educação, né? Em aprendizado. Investiu um tempinho nos exercícios, né? E essa aula ia ser um pouquinho mais, a gravada ia ser um pouquinho mais curta aí. E o objetivo é focando nesse ponto que é o processo de teste. Eu não vou entrar em outro tópico, acho que a gente fechou de forma coesa aqui um tópico processo de teste, né? Ter essa visão clara e o material está aí disponível para vocês também, já não mudam. Eu gravei essa aula, com a última vou estar disponibilizando também para vocês por lá. Então, vou interromper aqui a gravação, tá?